Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora do presidente eleito da OAB de São Paulo que criticou o STF. Olha que coisa, cara. Isso aqui é muito mais importante do que você pode imaginar, né? Vocês sabem, a OAB teve eleições recentemente, agora em novembro e coisa e tal. A eleição da OAB geralmente ganha o pessoal da esquerda e coisa e tal. A OAB é muito establishment, é muito elite aristocrática socialista de Brasília. Mas o fato de terem alguns presidentes da OAB meramente questionado a questão do STF mostra que até essa elite aristocrática socialista de Brasília está percebendo que deu merda essa opção de vamos tirar o Bolsonaro a qualquer custo e botar o Alexandre de Moraes com superpoderes e o Lula com superpoderes, associado ao Alexandre de Moraes com superpoderes. Isso está dando problema, o pessoal já está percebendo isso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Bitman, só mais um gol para o 7-1 para o dólar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei, em novembro agora teve a eleição para a OAB e já foram eleitos os presidentes da OAB, e como é normal, a maior parte é de esquerda, no Rio de Janeiro, a maior parte é de esquerda. Mas alguns pontos destoam, tá? A OAB de São Paulo é uma que de vez em quando tem um pessoal mais à direita lá. Não é que o advogado, o Leonardo Sica, que ganhou lá, seja de direita assumidamente, não é isso, mas é uma pessoa um pouco mais centrada, um pouco mais direcionada, né? E ele fez uma crítica ao STF que é bem contundente. E muita gente tem falado assim, não, mas o cara é só um presidente da OAB de São Paulo, não quer dizer nada isso daí. E olha, esse que é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui. Quer dizer sim, tá? Tudo bem, eu sei que você não gosta de advogado, eu também não gosto, eu sou advogado, mas eu também não gosto de advogado. Mas o fato é, esse pessoal tem muito poder. Tu quer entender o tamanho do poder que a OAB tem no Estado brasileiro? Olha só o fato de que você precisa ser associado à OAB para poder advogar no Brasil. Cara, se você parar para pensar, isso é um absurdo. Isso é uma coisa totalmente sem sentido. Deveria qualquer pessoa poder peticionar qualquer ação. É lógico, você como cliente, na hora de contratar um advogado, deve buscar um bom advogado, não tenho dúvida nenhuma. Um mau advogado pode piorar a sua situação e não melhorar a sua situação. Então, você deveria fazer realmente assim, buscar um bom advogado. A prova da OAB, né? Que, vamos combinar, é uma prova bem facinho, tá? A prova da OAB, ridícula aquela prova. Eu passei no 8º período da faculdade, metade das coisas eu nem sabia, estudei uma semana antes para fazer a prova e passei fácil. Então não é também uma garantia muito grande, mas o cara tem OAB, então ele é um bom advogado. Eu, sinceramente, se for contratar, eu exijo mais do que meramente OAB para contratar um advogado. Mas enfim, o ponto todo é esse, né? O ponto central dessa história é que a OAB tem muito poder, a ponto de ter conseguido colocar na legislação brasileira que você precisa ser inscrito na ordem para poder... Cara, imagina isso, bicho. É uma entidade que não tem nada a ver com o governo. Teoricamente, a OAB não é governo, não. O negócio é uma entidade privada. E, no entanto, você precisa estar inscrito nessa entidade privada para poder fazer qualquer coisa como advogado no Brasil. É um negócio forte. Isso te dá uma ideia do quanto que esse pessoal é poderoso. Dá uma olhada em quantos presidentes, quantos deputados, quantos senadores são advogados também. Um monte de gente. A OAB tem um poder muito maior do que supõe o pessoal leigo aqui no Brasil, né? Não tem poder infinito, concordo. Pode ser que o Xandão agora brigue com o cara, prenda o cara. Eu não acho não, tá? Não acho que vai chegar nisso não, porque como eu falo para vocês, a OAB tem um peso muito grande no Brasil. E esse pessoal tende mais à esquerda? Tende mais à esquerda, é verdade. A OAB é totalmente estatista, totalmente a favor de Estado grande. É muito parecida com a elite aristocrática socialista de Brasília. A elite aristocrática socialista de Brasília tem muita interseção com a OAB, tá? Muitos do pessoal da OAB está nessa elite aristocrática também e vice-versa, né? Muito do deep state que o pessoal fala, né, que são aquelas pessoas que não aparecem na política, né, não são políticos propriamente ditos, mas acabam tendo um poder muito grande dentro do Estado. Muitos deles são advogados e muitos são ligados à OAB. Então isso tudo que eu estou dizendo é para dar a noção de que a OAB é muito mais importante do que pode parecer. E quando você vê o pessoal da OAB abertamente criticando o STF, a dica que isso te dá é que até para esse pessoal que é mais à esquerda, até para esse pessoal que é mais estatista, que não compartilha dos valores conservadores, dos valores liberais de Estado mínimo e coisa e tal, até para esse pessoal
Eles estão vendo que a coisa está degringolando. Eu já venho falando isso há mais tempo, eu já venho falando isso desde 2019, que o Alexandre de Moraes está usando as mesmas armas que usaram os ditadores de 64, lá os militares de 64. A mesma coisa. Esse negócio de criar um inquérito aberto, um inquérito sem muita especificidade e ficar usando medidas cautelares para punir as pessoas, isso é típico de ditadura. Foi típico da época dos anos de chumbo lá da ditadura militar. É um absurdo isso. Eu tenho certeza que muitos advogados já perceberam essas semelhanças que eu estou apontando para vocês. Eu não sou um advogado brilhante para ser o único a ter percebido esse problema. Talvez a minha vantagem é justamente por eu ser bolsonarista, eu ter me atentado para que o fato de que o STF está fazendo é ruim antes desse pessoal. Esse pessoal podia estar indo naquela ilusão de que não, ele está fazendo uma coisa que é necessária para salvar a democracia e não sei o que lá. Não tem isso de salvar a democracia, meu amigo. Por definição, qualquer salvador da democracia é um tirano. No momento, a democracia, ela por definição funciona na base de regras, não na base de pessoas. A ditadura funciona na base de pessoas, a democracia funciona na base de regras. No momento que alguém precisa virar e falar, não, estou defendendo a democracia, esse cara é um tirano e a democracia já morreu. Porque ele está matando a democracia. Ele está acabando com as regras para dizer que ele vai salvar a democracia. Virou um tirano. É assim que acontece em todas as ditaduras no mundo. Nenhum tirano se torna tirano sem estar brigando contra alguma coisa, sem começar falando que está fazendo um bem para a sociedade, estou protegendo vocês da ameaça XYZ, né? Bom, e quais foram as críticas aqui do senhor Leonardo Sica, né? Ele disse que a questão da competência do STF, eu já critiquei muito isso aqui também, por exemplo, no caso do 8 de janeiro, jamais esse monte de réus, de acusados, poderia ser colocado no STF, eles não têm nenhuma ligação comprovada com isso, né, com autoridades superiores e coisa e tal. Não existe foro por prerrogativa da vítima, o foro é por prerrogativa do acusado. Então, como eles são acusados e não tem foro, não tem cargo público, eles deveriam ser julgados pela primeira instância. Isso é um ponto que eu já falei muito. Isso resolveria metade dos problemas com esse negócio. Por quê? Primeiro, os acusados teriam mais tempo, teriam um direito de defesa muito melhor, porque como cada um ficaria com um juiz de primeira instância, conforme seja o lugar onde ele mora, você teria uma distribuição disso. Poderiam ser cuidados com mais atenção. Os juízes poderiam dar mais atenção para esse pessoal. Como está tudo no STF, 1000 réus no STF, como é que vai fazer? Como é que um juiz vai ouvir 1000 pessoas ao mesmo tempo? Não tem como, é impossível. Você naturalmente acaba com o direito de defesa dessas pessoas, né? Ele não chegou a falar exatamente esse termo, mas o que ele descreve aqui é exatamente um julgamento show. Ele fala que o pessoal do STF está querendo mandar um recado para a sociedade, né? Isso é a definição de um julgamento show. Julgamento show, para quem não sabe, é um conceito que é muito criticado no direito, tá? Que em tese o julgamento é para fazer justiça. Não é para mostrar nada para ninguém, não é para dar satisfação para ninguém, não é para fazer um ponto político, não. O julgamento é para fazer justiça. Ah, a pessoa quebrou a porta lá do Congresso, eu acho que tem que ser punida por isso, tem que pagar a porta, tem que talvez pegar alguma pena por ter quebrado, por ter causado dano e coisa e tal. Agora, quando o Alexandre de Moraes começa a dar penas absurdas para esse pessoal, né, totalmente fora da realidade, coisa e tal, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo dar um recado político. Não é proibido ser bolsonarista, não pode. Você tem que sair disso daí, não pode ser de direita, né? Esse é o recado que ele quer passar nessa história e tá ficando feio isso, né? Até a OAB é muito mais afeita à esquerda do que à direita, até a OAB já está percebendo que esse negócio tem que começar a criticar mesmo, né? Todos os poderes têm que ter limites. É, exato. É a ideia dos freios e contrapesos, né? A república funciona dessa forma. Eu sempre critiquei o pessoal que falava do poder moderador. Isso é uma idiotice, gente. O poder moderador. Não porque as Forças Armadas são o poder moderador. Não porque. Agora, e outro dia o Toffoli falou, não, porque o Judiciário é o poder moderador. Que porcaria de poder moderador? Essa ideia idiota do Pedro II. Não, Pedro I. Pedro I que teve essa ideia idiota. De falar de poder moderador, isso não existe. Se você tem poder moderador, você não tem uma república. A república é o fato de que você não tem um poder moderador. No momento que você tem um poder moderador, um rei ou alguma coisa acima dos outros 3 poderes, acabou, não é mais república, virou uma ditadura, virou um poder absolutista, pô, acabou. Ah não, mas o poder moderador é só para intervir em último caso. É lógico, mas ele vai intervir mandando nos outros, então porra, acabou, é uma ditadura, é um estado absolutista. Ninguém pode ser poder moderador, esquece poder moderador, isso é uma jabuticaba. Só o idiota do Pedro I inventou essa história aqui no Brasil. Eu gosto muito do Pedro I, tá?
De novo, eu critico as pessoas, não quer dizer que eu não goste delas, não, tá? Eu critico o Pedro I por conta dessa história. Ele fez outras coisas excelentes no Brasil. Eu gosto muito do período imperial do Brasil. Acho que tanto o Pedro I quanto o Pedro II fizeram coisas excelentes. Se ele tivesse seguido nesse período imperial, tivesse continuado como império, provavelmente estaremos melhor do que estamos hoje. Mas eu tenho que dizer que é um erro. Essa parada de poder moderador é um erro, e é um erro ridículo. Uma coisa idiota, justamente autocrata, né, o cara que é absolutista, que quer um controle absolutista, quer vender a ideia, não, porque eu sou um poder moderador, eu não vou mandar, eu vou só moderar e coisa, porra, se tu vai mandar nos 3 poderes, acabou, meu amigo, é absolutista, é isso aí, Deus Sol, Luís XIV, é a mesma coisa, não muda nada. E o Alexandre de Moraes, do STF, está se colocando nessa mesma posição, não, porque nós, o STF, somos o poder moderador e não sei o que lá, estamos moderando, não sei o que lá. Não, caralho, vocês estão fazendo um poder absolutista, estão virando Deus Sol aqui no Brasil, né? Estamos regredindo para o século XVIII de briga entre absolutistas e republicanos, né? Se a gente quer uma república, a república não pode ter ninguém assim, são 3 poderes, eles são isolados exatamente para nenhum deles ter influência sobre os outros 2. Tem os freios e contrapesos exatamente para nenhum deles se sobressair. Não pode ter ninguém, não pode ter moderador. Se tiver moderador, acabou, porra. É o moderador que manda e acabou. Enfim, ele está falando aqui, fez mais uma série de críticas, mas o que eu acho muito interessante é isso daí. Olha só a crítica dele. O Supremo hoje é um grande tribunal criminal de todas as autoridades do Brasil, todos os deputados, senadores, ministros, todo mundo que eles julgam. Isso dá um poder desmedido, além de desvirtuar a natureza da corte. Vira um tribunal criminal e dá poder excessivo. Quando eles puderem julgar todas as autoridades do Brasil, você tem um desequilíbrio institucional evidente. Tem 11 pessoas que julgam todos, né? Ou seja, o que ele está falando aqui é o que eu estou dizendo. O STF está poderoso demais. Está errando, está virando um poder absolutista aqui. E isso não vai ser bom para ninguém. Nem para a elite aristocrática socialista de Brasília, nem para a esquerda, né? Esse pessoal já está começando a acordar com isso, né? A Conjura aqui, ó, que é uma revista especializada em direito, está falando também, e concordando com muito do que ele fala aqui, né? Porque, de fato, o que ele está expressando aqui é o que os advogados têm levado, né? Esses inquéritos todos são todos inquéritos irregulares, o pessoal não tem acesso à informação, não consegue peticionar, é cheio de dificuldade, tem advogado com medo do Alexandre de Moraes, isso nunca deveria acontecer, juiz não é superior ao advogado, em tese o juiz está ali no mesmo patamar dos advogados, tem que ser assim para a coisa funcionar. Então, ou seja, essa história toda tá cheirando mal. E o positivo dessa história é o que eu digo para vocês. Não é que esse cara seja bolsonarista ou que ele seja a favor da direita, não é isso. Mas a questão é que o apoio do Alexandre de Moraes está diminuindo. O pessoal até na esquerda já está percebendo que está dando merda esse tipo de coisa, esse excesso de coisa do STF. Vamos ver. Eu tenho boas perspectivas. Eu acho que a ditadura do judiciário vai durar menos tempo do que a dos militares. Acho que não vai durar mais muito tempo, não. Ainda vai piorar antes de melhorar, tá? Não se engane, a gente está começando a ver a mudança do pessoal do centro, do pessoal da esquerda. Ainda vai piorar muito antes de começar a melhorar. Mas não vai durar tanto tempo quanto a dos militares. Isso é uma boa notícia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.